leituras das paisagens de Chandigarh, Índia, com comparação. Bem, a gente tem como objeto de estudo, né, duas cidades modernistas, que é Brasília, capital do Brasil, que foi inaugurada em 1960, projetada por Lúcio, e Chandigarh, capital do estado de Punjab e Haryana, na Índia, que foi inaugurada em 1906 e projetada. Bem, essas duas cidades elas foram propostas seguindo os postulados do movimento moderno. Aqui está um dos projetos utópicos da Economia da Cidade Moderna, e aqui está a Carta de Atenas, que é um dos documentos mais importantes que sumarizam as diretrizes desse movimento. Bem, mas depois, principalmente depois da década de 60, a década de 70, 80, começou a existir uma revisão desses postulados e foram colocadas em pauta diversas críticas, muitas das quais são extremamente válidas e essenciais ao entendimento do urbanismo, mas que privilegiaram o modelo de cidade tradicional, em especial da cidade tradicional, em detrimento da cidade moderna, interpretando a cidade moderna como fracasso social, fracasso cultural e fracasso espacial. Bem, com o livro Cidade Pós-Compacta, os professores da UFRJ, Guilherme Lassans, Cauê Capelê, e as professoras da UNB, Luciana Saboia e Carolina Pescatori, propuseram uma releitura do projeto de Brasília a partir de 3 estratégias de projeto: balizagem, terraplanagem e ajardinamento, com a intenção de rever o projeto para além dessa leitura hegemônica que privilegia a cidade tradicional, ou seja, uma nova leitura do pós-compacto. Bem, a gente parte, então, do método apresentado no livro e a gente traz alguns exemplos de Brasília para exemplificar esse método. Aqui a gente consegue entender esse processo de balizagem com o projeto do Palácio do Congresso Nacional, em que foram dispostos esses planos de maneira a ocultar algumas áreas do programa, em especial as áreas burocráticas, e exaltar outras áreas do programa, que são as cúpulas, né, que são onde são discutidas as questões de importância nacional. Então, foi um processo de escolha de referenciais na paisagem, de modo a configurar essa paisagem de maneira a ressaltar algumas áreas da edificação. Esse seria o processo de balizagem, essa interpretação dos limites e dessa configuração do espaço para receber a arquitetura. Bem, aqui a gente tem um exemplo da terraplanagem, e que foi construído, né, para a rodoviária de Brasília, foram construídos esses diversos planos com cotas diferentes para abrigar diferentes fluxos, diferentes programas, se construiu um solo novo, né, e esse processo também faz parte desse léxico moderno da configuração de Brasília. E aqui a gente tem a Superquadra 308 como um exemplo do ajardinamento, em que a inserção de vegetação, esse desenho do piso, foi usado de maneira a configurar essa paisagem, é um participante ativo nessa configuração, e na verdade também é um bom exemplo para a gente entender como essas três dimensões, a balizagem, a terraplanagem e o jardinamento, dialogam entre si. E bem, partindo para Chandigarh, que é o nosso objeto de estudo, a gente considera Chandigarh a partir de Brasília. Ela foi uma cidade, o estado de Punjab, na Índia, com a divisão entre Índia e Paquistão, perdeu a capital, a antiga capital Lahore, para o território do Paquistão, então foi necessário construir uma nova capital. Essa capital, posteriormente, se tornou também capital do estado de Haryana, sendo capital de 2 estados diferentes. Mas inicialmente era para o estado de Punjab, que é esse estado aqui. Bem, o projeto começou com o arquiteto Albert Mayer, mas com a morte do colaborador Matthew Nowick, o projeto passou para as mãos de Le Corbusier. Mas aqui a gente já consegue ver que havia a intenção de Mayer de implantar a cidade de acordo com alguns diretrizes do meio natural. Aqui existem 2 córregos, aqui existe uma área elevada. Essas considerações foram colocadas também no projeto de Corbusier. Aqui a gente tem, inclusive, ainda melhor representado, a hidrografia e a topografia como condicionantes para a implantação da cidade. E, bem, ele também inseriu essa malha regular, ele configurou, assim, deu as dimensões para as superquadras, os setores, que são chamados de setores em Chandigarh, e aqui ele permaneceu, assim como no projeto de Maia, com o Capitólio, né, o centro cívico, sendo posicionado numa área mais elevada. Bem, aqui a gente já encontra algumas diretrizes para esse processo de implantação, que seguem uma ideia de balizagem, que elementos do meio natural foram usados como recursos para a implantação do projeto. E bem, aqui a gente consegue ver uma imagem do capital de Chandigarh, que exemplifica também o uso da terraplanagem, em que os diferentes planos foram trabalhados, né, a topografia foi trabalhada de maneira a acentuar essa paisagem monumental. E bem, aqui a gente tem uma foto aérea da área cotidiana de Chandigarh, em que a gente vê também essa inserção da vegetação como relevante à construção da paisagem, em especial no que diz respeito às vias que têm o caráter paisagístico e bucólico.
E, bem, a gente começa, então, a responder essas questões. Assim, o que a gente pode tirar de lição das cidades modernas para além das problemáticas e como a gente pode encarar elas além dessa perspectiva maniqueísta do pós-modernismo. Como a gente pode ver o modernismo como um fenômeno, já que essas cidades são reais, elas existem e elas têm dinâmicas próprias e atuais. E como que a gente pode encarar isso sem necessariamente ter esse olhar retrotópico pro tradicional. E essa é a narrativa que a gente propõe com essa associação das capitais modernas a essas estratégias projetuais. Muito obrigado.